Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi a semana da China. O governo de Xi Jinping anunciou um mega ultra super pacote 12 quilates para reanimar a economia adoentada deles. As bolsas dispararam, as commodities também. E tudo isso ajudou o mundo, o planeta Terra, a renovar o recorde nas bolsas. Foi touro de ouro global. As bolsas bateram 123 trilhões e 300 bilhões de valor de mercado, todas juntas, marca nunca antes alcançada. As bitcoins também foram para a máxima dos últimos 2 meses, 66 mil dólares. Mas por aqui, o fiscal continua preocupando a todos nós. A agência de classificação de risco Fitch deu um puxão de orelha no governo por conta dos riscos fiscais, os riscos com as contas públicas. O Banco Central também puxou a orelha do governo. Um estudo também do Banco Central acendeu um farol vermelho para um fenômeno alarmante. Usuários do Bolsa Família estão torrando bilhões em jogatina. Uma catástrofe. O X divulgou que entregou mais documentos ao Supremo Tribunal Federal e disse também que cumpriu as exigências e pediu a liberação da rede social no Brasil. Tem quem espere que volte semana que vem. Tomara! Aliás, se você quiser me seguir, é @PabloSpire. Vamos torcer para voltar. O presidente da Argentina, Javier Milei, tocou o sino da Bolsa de Nova York e foi capa do jornal Financial do Wall Street Journal, o principal jornal de investimentos do mundo. No fim da semana, o Ibovespa B3 terminou com 1,30% de alta aos 132.730 pontos, enquanto o dólar caiu 1,40 e fechou valendo R$ 5,45. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Bolsa Família e Bets. Um estudo divulgado pelo Banco Central expôs uma realidade alarmante que todo mundo já imaginava, só que não sabia que era tanto assim. Só no mês de agosto, 5 milhões de pessoas beneficiárias do Bolsa Família torraram 3 bilhões de reais pelo Pix em apostas online, nas tais bets, né? Como o tal do jogo do Tigrinho. 70% são chefes de família, cadastrados como os titulares do programa. O presidente Lula quer cancelar isso aí. A maioria dos jogadores tem entre 20 e 30 anos. O valor médio gasto aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, o valor gira em torno de R$100, né? Enquanto para os mais velhos, o valor ultrapassa R$3.000 por mês. Um horror. O Bolsa Família transfere um dinheiro para a família e tem por objetivo combater a fome e atender as necessidades básicas, não jogatina. O Banco Central diz que espera o aumento de inadimplência por conta do aumento das apostas nas bets. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz agora que subestimaram os efeitos devastadores das bets. É como se a gente tivesse aberto as portas do inferno, disse ela, sobre a aprovação das regras dos sites de apostas no Brasil. Segundo ponto, bazuca chinesa. Parece que a China acordou nessa semana e lançou um pacote gigantesco de medidas para estimular e colocar a economia da segunda maior economia do mundo de volta aos trilhos. É o maior empurrão na economia deles desde a pandemia. Ao longo de 4 dias nessa semana, de terça a sexta-feira, foram divulgadas diversas medidas pelo Banco Central e várias promessas do governo foram feitas para aquecer a economia. O setor imobiliário também vai ser ajudado e a bolsa subiu, disparou. O pacotão inclui redução de taxa de juros, corte dos compulsórios, né? Compulsório é aquele dinheiro que os bancos têm que deixar junto ao Banco Central. Quando você diminui, tem mais dinheiro circulando na economia. Vão diminuir a exigência mínima para dar entrada na compra de imóveis. Vai ter corte de juros para créditos imobiliários que já estão existentes, né? A expectativa é que sejam renegociados 5 trilhões de dólares em imóveis por lá, né? Vai ter ajuda a bancos estatais, né? Para eles emprestarem mais dinheiro para a população. Vai ter injeção de dinheiro direta na população, né? Para os que estão em situação de extrema pobreza, tá? Então, assim, é um pacote gigantesco que vai acabar beneficiando o Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, as bolsas dispararam lá na Ásia e ajudaram o mundo. Foi touro de ouro global. A soma de todas as bolsas do mundo bateu 123 trilhões e 300 bilhões de dólares na sexta-feira. Se a segunda maior economia do planeta cresce, o Brasil cresce, os Estados Unidos crescem, o mundo cresce. Terceiro ponto, Fitch dá puxão de orelha no governo brasileiro. Enquanto a China e até a nossa economia têm dado alegrias,
o nosso fiscal, não, o nosso cenário fiscal tá triste. Aliás, a situação é extremamente preocupante. Por isso, a Agência de Classificação de Risco, Fitch, deu um puxão de orelha no governo. Segundo a agência, a economia brasileira continua demonstrando um forte impulso, mas isso não está se traduzindo em desempenho equivalente nas contas públicas. A agência disse que os desafios orçamentários persistem e vão piorar no ano que vem. Para a Fitch, o governo enfrenta dificuldades, tanto para aumentar substancialmente as receitas, como para diminuir as despesas. A agência espera que o governo consiga cumprir a promessa de ajustar as contas públicas no médio prazo, mas afirma que não vê um começo promissor para o processo de consolidação fiscal. Para a Fitch, várias medidas para ajudar o arcabouço são transitórias e incertas, como, por exemplo, dividendos maiores do BNDES, royalties ou uso do dinheiro esquecido pelos brasileiros nas contas que foi apropriado pelo governo. Quarto ponto, ouro bate recorde e puxa a prata. O ouro segue brilhando e batendo recorde atrás de recorde. Foram 6 touros de ouro seguidos. Além do corte de juros mais forte nos Estados Unidos semana passada, o aumento das tensões geopolíticas com o conflito entre Israel e Hezbollah, escalando cada dia mais, também puxou as cotações do ouro, já que o investidor se protege no metal precioso em caso de incerteza. As compras por parte dos bancos centrais, como da China, também têm ajudado. E agora, com o pacotão de estímulos para estimular a economia chinesa, o ouro subiu ainda mais. Já subiu 30% nesse ano. Bateu o recorde de 2.670 dólares a onça. E a prata pegou carona no seu primo na alta e já subiu 37% esse ano. E também está se beneficiando do pacote de estímulos anunciado nessa semana pela China. A prata é uma commodity industrial usada em tecnologias de energia limpa, por exemplo, incluindo painéis solares. Quinto ponto, China escala a guerra comercial com os Estados Unidos. A China começou a pressionar as empresas chinesas a comprarem chips de inteligência artificial de empresas locais, em vez dos chips da NVIDIA. É parte de um esforço nacional para expandir a indústria de semicondutores chineses e, ao mesmo tempo, revidar as sanções americanas contra a China. Autoridades e reguladores chineses têm desencorajado especificamente a compra dos chips H20 da NVIDIA, que são usados para desenvolver e rodar modelos de inteligência artificial. Por enquanto, não está proibido, mas o governo chinês tem orientado e aconselhado fortemente as empresas a não comprarem. Obviamente, eles não querem deixar as empresas locais mancas, mas ao mesmo tempo, o governo chinês está dando um recado direto e reto. Daqui a pouco vamos proibir, então adaptem-se e ajudem a indústria local a se desenvolver, senão daqui a pouco vocês ficam com um problema na mão. Ah, esses chineses! E pra semana que vem, que é a primeira semana de outubro, é a primeira semana do último trimestre do ano, vão sair os PMIs do mundo inteiro, que vão mostrar como andaram os setores das economias em setembro. Nos Estados Unidos, uma chuva de dados do emprego, como payroll. A China vai ter um feriadão que começa na terça-feira, 1º de outubro, e vai até o fim da semana. E, gente, se você quer investir melhor o seu dinheiro para prosperar mais, você tem que entender economia. Não tem jeito. Por isso, eu criei um novo curso revolucionário, Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Com os 200 principais conceitos de economia em 200 vídeos curtos comigo. Não perca tempo. Acesse a newcursos.com.br e se capacite para investir melhor. Eu sou Pablo. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!